Bom dia, meninos. Professor Cristiano, de Sociologia. Vamos trabalhar o tema chamado A Luta Multicultural do Fórum Social Mundial, Padrão Cultural da Globalização. Bom, o próprio tema já disse, a luta multicultural. A questão do multiculturalismo é algo que vem tirando o sono dos conservadores porque promove um debate amplo no que diz respeito, né, aos processos de escolha identitária, preservação do meio ambiente, e a questão da exclusão proposta pelo neoliberalismo pautada em questões raciais ou de gênero. É importante entender que o debate no Fórum Social Mundial ele é tão combatido pelas forças e conceitos ideológicos conservadores pelo fato de que as pautas que são ali discutidas são pautas que ferem as questões do conservadorismo e da manutenção de uma política neoliberal que, em prol do desenvolvimento industrial, em prol do objetivo de busca por matéria-prima para continuar fomentando os processos industriais, degradam o meio ambiente. Discutem a questão ambiental que está diretamente ligada aos problemas sociais, né? Porque quanto mais a gente percebe a degradação do meio ambiente, mais a gente se aproxima, né, de tempestades, de enchentes, de tsunamis, né? Ou seja, a natureza nos devolvendo, né, de forma muito direta a nossa relação de degradação do meio ambiente. No entanto, vamos entender o que vem a ser, né, o Fórum Social Mundial, onde o Fórum Social Mundial ele é muitas vezes apresentado pelo conservadorismo como um movimento da juventude, um movimento anti ao conceito padrão da globalização, que na verdade o Fórum Social Mundial ele não discute, né, como se barrar os conceitos e a amplitude da globalização, muito pelo contrário. O Fórum Social Mundial ele vai discutir justamente a utilização da globalização como fins, né, monopolistas. Principalmente nesse mundo pós-moderno em que nós vivemos, que os grandes grupos econômicos estão cada vez mais sólidos e determinando padrões de comportamento e de consumo e a degradação consequente do meio ambiente. Então, falar do Fórum Social Mundial é entender o que significa o Fórum Social Mundial na perspectiva, né, da mídia, essa grande mídia que é ancorada e financiada pelo capital como um todo. Olha só, o que é? A grande imprensa controlada pelo capital tem sistematicamente se referido a essa oposição, ou seja, a esse movimento como um movimento antiglobalizado. Na verdade, o Fórum Social Mundial ele não é contra o movimento antiglobalizado, né? Ele não é um movimento antiglobalizado, na verdade, contra a globalização, muito pelo contrário. Ele é um movimento que tenta nos alertar a utilização do elemento desse fenômeno da globalização para massificar comportamento, padrão, criar um modelo de família, um modelo de sociedade, certo? Para atender, obviamente, aos interesses desse mesmo capital. Então, falar do Fórum Social Mundial é falar de um movimento que teve seu início em 2001, no Brasil, sobretudo, na cidade de Porto Alegre, né? Com a ideia de se discutir pautas anti-neoliberal. Então, nós temos isso aqui, ó. Assim, por análise minuciosa, entende-se que o movimento que resultou na criação do Fórum Social Mundial em 2001 como integrante de uma ação organizada da sociedade contra os malefícios do capitalismo globalizado, caso tivesse que ser rotulado de alguma forma, poderia ser mais bem definido como antiliberal. Então, o que significa o Fórum Social Mundial? É um movimento ante as pautas neoliberais que agridem o meio ambiente, que agridem as questões sociais, que agridem as pautas identitárias, principalmente no que diz respeito à discriminação por questões sexuais ou raciais, né? Ou seja, o Fórum Social Mundial é um movimento que tem uma participação expressiva, sim, da juventude, mas que as pautas por eles discutidas são mais do que pertinentes. O Brasil, sobretudo, ele é um país referência para esse movimento,
né? O Brasil tem servido de referência internacional para o movimento desde a escolha da cidade de Porto Alegre para sediar o Fórum Social Mundial em 2001, no qual compareceram 15 mil pessoas. Obviamente, houve um salto, né, de 15 mil pessoas para quase 50 mil pessoas em 2002, no ano seguinte. Na mesma cidade, Porto Alegre, no ano seguinte, em 2002, o segundo Fórum Social Mundial aconteceu com a presença de mais de 50 mil pessoas, e depois com 100 mil pessoas, com representantes de todo o planeta. Falar do Fórum Social Mundial é falar dos seus objetivos comuns. Diante de tantas pautas, né, dentro do conceito multicultural, uma delas estão sempre em concordância com todos esses movimentos. Olha só, pela construção de um mundo de paz, justiça, ética e respeito, pelas espiritualidades diversas, pela libertação do mundo dos domínios das multinacionais e do capital financeiro, pelo acesso universal e sustentável aos bens comuns da humanidade e da natureza, pela democratização do conhecimento e da informação. Só diante dessas práticas aqui propostas, né, diante dessas propostas que se buscam pôr em prática, é que nós podemos afirmar que o grande capital não é nem um pouco a favor desse movimento, né? Pois é um movimento que vai sim estabelecer pautas identitárias e uma aproximação maior de uma sociedade mais justa.